particularmente à vontade porque a CDU efetivamente votou contra, mas a história tal como foi contada, é apenas uma parte da história. Porque conforme o Dr. António Costa disse, houve efetivamente numa primeira fase, há cerca de quase 3 anos e tal, uma negociação entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Governo relacionado com a recuperação da Baixa Lisboeta, do secretariado, entretanto, criado para a recuperação da Baixa Lisboeta. Ora bem, o que acontece depois é que na negociação com o Governo, e entendendo a Câmara Municipal legitimamente, que a recuperação da Baixa Lisboeta é uma responsabilidade não exclusivamente lisboeta, não exclusivamente da capital, mas é um problema nacional da recuperação da sua própria capital e do seu núcleo histórico e do seu núcleo pombalino, foi feito esse contacto com o Governo. Ora bem, entretanto, o Governo iniciou um projeto, em nosso entender, megalómano e longe de ser inocente do ponto de vista político e do ponto de vista ideológico, que foi a associação de um grande projeto de obras públicas à comemoração do centenário da República, que não estava previsto em nada desta primeira fase. Estávamos a recuperar a Baixa Lisboeta, que necessita... Mas neste momento só está previsto que o Terreiro do Paço fique pronto a tempo, não é? Pouco mais. Já agora, não é pelo facto de eu ser de história, mas já agora deixe-me ver se acabo de contar a história. Ora bem, o que é que acontece? Independentemente de nós termos sérias reservas do ponto de vista político ou ideológico a todos estes faustos do regime associados à comemoração do centenário da República, dando a entender que houve 100 anos de República contínuos em Portugal, quando não foi bem assim, não é? Houve 16 anos de República, 48 anos de fascismo e 35 anos de democracia. Esta é que é a história, não são 100 anos propriamente continuados, mas associou-se a isto então um projeto que era um projeto muito mais largo do que aquilo que inicialmente e pelo qual o Estado pretendeu intervir, e em áreas que eram da responsabilidade do Estado. Porque o Arsenal da Marinha, onde está o Ministério da Marinha, não é da Câmara Municipal de Lisboa. Não é? A zona portuária, onde se iria intervir, não é da Câmara Municipal de Lisboa. Zonas de Belém, etc., não é da Câmara Municipal de Lisboa. E a alturas tantas gerou-se uma situação, em nosso entender, muito equívoca, neste relacionamento entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Poder Central, relativamente a este conjunto de obras, que não tinha que ver com o projeto inicial que nós fatávamos, motivo porque não concordámos com a entrada da Câmara numa sociedade onde, no próprio desenho da sua Constituição, o Poder Central tinha uma preponderância que, em nosso entender, não era de aceitar. Onde votámos contra e, se o problema voltasse a colocar-se, voltaríamos a votar contra com toda a tranquilidade. Segunda questão. As questões agora no concreto. Não é? Problema do Terreiro do Paço. O problema do Terreiro do Paço foi dito e com exatidão, e é um problema que nós conhecemos bem, porque o problema do saneamento do Terreiro do Paço iniciou-se com a participação da gestão CDU na Câmara Municipal de Lisboa. E esse está resolvido. E esse, finalmente, está a haver. Nós não temos pelouros executivos. Há 8 anos, portanto está a haver há quanto tempo o problema lá anda. Se arrastava. Finalmente resolveu-se. Fomos frontalmente contra. Não é? Uma coisa que o Dr. António Costa diz foi efetivamente da exclusiva responsabilidade dele. Lá isso ele tem razão e o Dr. Pedro Santana Lopes não tem. Quer dizer, as alterações de trânsito na Baixa de Lisboa, não é, são da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Não é? A Frente Tejo para aí não meteu prego nem estou. São boas ou más, doutor? Mas votámos contra, inquestionavelmente, por um conjunto de razões das quais cito rapidamente duas. A ausência de discussão pública do assunto, e quando falo de discussão pública, ouça-se os comerciantes da Baixa, nem quero ir mais longe, não é? Segundo, não é? Um problema que é, digamos, ignorar que o problema do atravessamento da Baixa não se resolve na própria Baixa, não é? Mas a norte da Baixa. Não é? Ora, não é portanto, criando uma confusão gigantesca no trânsito da Baixa, se resolve esse problema. Terão que tomar medidas mais adequadas. Relativamente ao Terreiro do Paço, nós manifestamos, quando da apresentação do projeto e discordando da forma como o projeto foi conduzido por ausência de concurso público, etc., nós manifestámos as nossas reservas ao arquiteto Bruno Soares em relação a várias das coisas que foram aqui citadas, mas atenção
salientámos um aspecto particularmente importante do projeto e, em nosso entender, positivo, que era a manutenção no Terreiro do Paço da sua vocação histórica e simbólica, que era a sua manutenção como centro de poder e a manutenção no Terreiro do Paço de ministérios e de órgãos do aparelho de Estado, que nós consideramos absolutamente fundamental. E consideramos que é axial em relação a qualquer solução do Terreiro do Paço. E o projeto do arquiteto Bruno Soares contemplava isso. Discordámos depois, como dissemos, tendo, como isso foi dito e é correto,